Irmãos, o que é que eu quero falar? Quero deixar convosco 4 conselhos importantíssimos para cada um de nós como crentes. 4 conselhos muito importantes. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo com o número 10. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Para quê? Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje estamos aqui para lembrar a morte, sacrifício de Jesus e participar destes símbolos. Amém? Verso seguinte. E agora veja, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quais são os conselhos que eu quero deixar? Que estão na Bíblia, não são meus, é aquilo que Jesus deixou para nós. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados, e veja, da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Verso 24. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E termino com o último versículo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Jesus vai voltar. No verso 25, encontramos aqui algo que não sei se vou ter tempo de lá chegar, pelo menos agora, que é muito importante, não deixando a nossa congregação. Irmãos, que Deus nos ajude. Quando aqui encontramos isto, não deixando a nossa congregação, não quer dizer não deixamos a nossa igreja. Amém? Não deixemos é de congregar. Seja aqui, em qualquer outro lugar, precisamos congregar. Agora estamos em Olhão, mas se não estivermos em Olhão, não vamos deixar a igreja do Senhor. Onde estivermos, aí vamos congregar. Nesse lugar, congreguemos, porque Ele merece toda a nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos então ao que quero propor e falar para vós nesta tarde. 4 conselhos importantes. Permita-me deixar convosco talvez mais que um parecer ou um aviso, é um incitamento a fazer ou a seguir algo que Deus quer que nós sigamos. O povo de Deus é visto como alguém com necessidades. Ninguém diga que não tem necessidade. Todos nós temos necessidades. Uns mais, outros menos, todos temos necessidades. Amém, amados? Mas no meio de todas estas necessidades, apraz-me deixar convosco que temos um conselheiro mor. Um conselheiro extraordinário. E ele manda, através dos seus canais, ele supra as nossas necessidades.
Aleluia. É caso para dizermos, eu não tenho falta de nada, porque Jesus é o nosso bom pastor. Há um tempo atrás, o pastor Zé Francisco falou acerca do pastor, mas ele enfatizou com muita clareza, não chega só a dizer que é pastor, ele é o bom pastor. Ele é mais do que pastor. Ele é aquele pastor bom, amável, pastor maravilhoso, que nos consola, que nos ajuda, que nos abençoa, amém? Que dá conselhos extraordinários. E nós precisamos estar mais do que nunca abertos para receber este conselho. Vamos abrir Isaías 30 e o verso número 1 já agora. O que é que diz lá? Ai dos filhos rebeldes. O que é que diz isto? Diz o Senhor, que se tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Irmãos, estejamos abertos ao conselho que vem do Senhor. Qual é o conselho que tu segues? Que Deus nos ajude. Ele tem o melhor conselho para cada um de nós. Estejamos abertos para receber aquilo que Ele tem para a sua igreja, para todo o seu povo. Agora, quando nós começamos a ler lá em Hebreus, no capítulo 10, verso número 19, irmãos, vejam o que é que o apóstolo, que não sabemos quem foi que escreveu, não importa, ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar aonde? No santuário, pelo sangue de Jesus. Cheguemos ao santuário, aproveitemos esta facilidade de podermos estar perto do santuário. Aleluia. Estamos aqui para adorar a Deus. Temos a possibilidade, temos o caminho aberto, temos um amigo que nos ajuda, irmãos. E nós estamos no lugar da bênção. O Senhor quer abençoar, quer derramar a sua graça, aleluia. O povo hebreu estava acanhado, permanecia no antigo receio, mas nós, irmãos, vamos estar aqui à vontade, alegres, felizes, ouvindo a palavra de Deus e recebendo aquilo que Ele tem para cada um de nós, com toda a alegria e com todo o entusiasmo, amém? Não tenha receio, Deus está aqui para ajudar. Deus está aqui para abençoar todo o seu povo, aleluia. Então, amados, cheguemos-nos ao santuário, como diz a palavra de Deus, aleluia, a este lugar que foi aberto, que está aberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos têm acesso a este lugar maravilhoso e nesta tarde estamos aqui, assim aproximemo-nos deste Deus tão bom e tão maravilhoso, que Ele está aqui para falar connosco. E Ele quer falar conosco, Ele quer abençoar a sua igreja de uma maneira maravilhosa. O Salmo 103, permitam-me só ler o verso número 3. Irmãos, vamos só acompanhar este versículo maravilhoso no Salmo 103, verso 3, que diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e não só, e sara todas as tuas enfermidades. Temos um Deus bom, cheguemos ao santuário, cheguemos a este lugar. Ele está aqui para salvar, Ele está aqui para perdoar, Ele está aqui para curar, Ele está aqui para fazer coisas grandes e maravilhosas. Deus ainda hoje tem poder para fazer coisas grandes. Glórias sejam dadas ao nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Ele opera, bendito seja o seu santo nome. Então cheguemos sim, como? E Ele agora diz, vamos voltar outra vez a Hebreus. Ele diz como é que nós devemos chegar a este lugar maravilhoso. Vamos para Hebreus outra vez, capítulo 10, verso 19. Aleluia. Tendo por aí, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E agora veja, verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Aleluia. E mais, o que é que Ele diz a seguir? 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E agora veja, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Verdadeiro coração. Então como é que nós chegamos ou devemos chegar a este lugar? Irmãos, não com leviandade, mas certos de que Deus está aqui. Deus está neste lugar. Deus quer abençoar a cada um de nós. Irmãos, cheguemos com inteiro coração.
E o que quer dizer com inteiro coração? Estejamos aqui com verdade e em verdade, porque Deus está aqui para abençoar a cada um de nós. Cheguemos com verdadeiro coração, aleluia, com o coração todo, aleluia. Cheguemos a este lugar. Tantos não têm o coração inteiro para o Senhor, mas Ele quer o coração na totalidade. Ele quer toda a nossa vida, todo o nosso ser, aleluia. É isto que Ele quer de cada um de nós, irmão. Não chega aqui apenas com desejo de louvar a Deus apenas pela metade, mas abra o seu coração na totalidade. Louve o Deus vivo, glorifique este nome. E enquanto nós louvamos, permita-me dizer aos irmãos, Deus pode fazer coisas grandes. Às vezes ouvimos pessoas dizer, e eu também digo, no meu tempo acontecia isto, aquilo e aquilo outro, e é verdade, irmãos. Às vezes eu começo a pensar há uns anos atrás, coisas que Deus fazia. E deixe-me abrir um pouquinho o meu coração com os irmãos. Há uns anos atrás, irmãos, talvez, 10, 15, 20 anos, eu estou pensando até mais, irmãos. Quantas das vezes estávamos no culto, mas não estávamos no culto por estar, estávamos no culto num desejo de receber de Deus a bênção. Às vezes até chegávamos ao culto com problemas. Alguns até com enfermidades. Outros com assuntos complicados para serem resolvidos. Nem sabíamos como resolver. Não dizíamos nada a ninguém. Ficávamos no silêncio entre nós e Deus. Senhor, eu vou estar na tua casa, mas eu tenho este assunto que eu gostaria tanto que fosse resolvido. Eu gostaria tanto que tu fizesses algo. Mas mesmo assim vimos à casa de Deus. Chegamos à casa de Deus. E coisa interessante, começávamos a louvar, a adorar a Deus. E logo mais o pregador começava a pregar, o pastor. E sem ele saber de nada, começava a tocar neste ou naquele ponto. E nós estávamos no nosso lugar. Quantas vezes isto aconteceu comigo? Eu digo, mas ninguém lhe disse nada, como é que ele sabe? Eu não lhe disse nada, ninguém lhe disse nada, mas o Espírito Santo conhece a nossa necessidade. E quando estamos aqui com o coração inteiro, quando estamos aqui com o coração aberto, quando estamos aqui desejosos de receber a bênção de Deus, Deus opera, Deus fala, Deus toca. Amém, irmãos? Eu creio neste Deus, não apenas creio no Deus que no passado fazia prodígios e maravilhas e operava e curava, eu sei lá o que Ele fazia, coisas tão boas e maravilhosas, mas eu ainda acredito num Deus que ainda hoje Ele pode tocar, ainda hoje Ele pode abençoar, e enquanto nós estamos pregando, sabemos lá quem tem alguma necessidade, tem algum problema, está passando por alguma situação difícil, e Deus pode tocar agora, Deus pode abençoar, e até a pessoa ser tocada e operada e direcionada pelo poder do Espírito, e poder até levantar a sua mão no meio do culto e dizer, o Senhor está falando comigo, o Senhor está respondendo, o Senhor está fazendo a obra. A Deus toda a glória. Este é o Deus que nós precisamos. Não fique triste quando eu lhe digo isto agora que vou dizer. Às vezes tenho saudades do passado. Eu não tenho pena em dizer isto, irmãos. Eu sei que às vezes há pessoas, irmãos, nós temos que olhar para a frente. Claro que eu tenho que olhar para a frente. Mas às vezes tenho saudades daquele tempo em que Deus fazia coisas tremendas. E o meu Deus daquele tempo não é um Deus que mudou. Se alguém mudou, fomos nós. Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Ele opera da mesma maneira. Ele age da mesma maneira. Ele quer abrir o céu e Ele quer descer e baixar neste lugar e tocar nas nossas vidas, igreja. Mas para isso, temos que estar aqui com um coração verdadeiro. Verdadeiro. Nada de falsidades. Nada de hipocrisia. Nada disso, irmãos. Deus não tolera nada disso. Mas Deus quer, embora falhados ou falhamos, embora muitas das vezes até fracos, mas se tivermos um coração verdadeiro, Deus opera. Deus abençoa.
E Deus pode falar contigo agora neste momento e pode dizer: eu estou aqui ao teu lado, eu quero te ajudar, eu quero salvar o teu marido, eu quero salvar a tua mulher, eu quero salvar os teus filhos, eu quero curar a tua enfermidade, porque Ele tem poder. A Deus toda a glória. Deus tem poder. Como é que eu tenho que chegar aqui? Com coração verdadeiro, irmãos. Com coração verdadeiro. Paremos de entrar aqui com o coração dividido, irmãos. O que é que eu vou lá fazer? Ouvir a mesma coisa? O que é que eu vou lá fazer? Irmãos, o que é que estamos aqui? Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E permita que vos diga, Deus usa quem quer e como quer e quando quer. Aleluia. Quero dizer aos irmãos que já fui ricamente abençoado no passado por crianças. O quê, irmãos? Deus até pode usar-se de crianças, irmãos. Quantas crianças que eu vi com 6, 7 aninhos a serem cheias do Espírito Santo e a falar em línguas estranhas. Deus opera. Deus abençoa. E hoje parece que é tão difícil falar em línguas estranhas. Irmãos, nós somos pentecostais, irmãos. Aleluia! Nós devemos dar largas ao Espírito Santo, devemos adorar este Deus, devemos invocar este Deus, aleluia, mas para isso temos que estar aqui com um coração verdadeiro. O que é que disse o Senhor Jesus à mulher samaritana? Lá no Evangelho de João, capítulo 4, não vamos ler agora, não vale a pena. Mulher, esta é a hora, e tem chegado esta hora, em que Deus dos altos céus procura quem? Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E Ele vai mais longe dizendo: aqueles que me adoram em espírito e em verdade. E a igreja que o adora, a igreja que o busca em espírito e em verdade, o céu se abre e Deus opera e Deus abençoa. Quem crê nisto, levanta a sua mão e dê glória a Deus. Aleluia. Cheguemos com verdadeiro coração. E mais, a inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Permita que eu vos diga o que é que eu entendo aqui. É crer realmente. Verdadeiramente crer. Ainda que eu não tenha visto. Ainda que para mim pareça impossível, humanamente falando. Mas se Ele diz que faz, Ele vai fazer. Marcos, ou Mateus, capítulo 9, versículo número 28. Vejam bem este versículo. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Perdão. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? O que é que eles disseram? Sim. Nós queremos. Tocou então nos olhos deles, dizendo: seja-vos feito, e notem bem, segundo a vossa fé. Aproximemo-nos com verdadeiro coração, mas inteira certeza de fé. Aquele que duvida não vai receber, mas aquele que crê vai receber. Não pedir por simples imitação, mas crer que o que pedimos pode acontecer. Aleluia, amém. Lembram-se uma palavra que Jesus disse a certa altura: coisa difícil pediste. Lembram-se também de Elias, quando ele disse: pede-me o que quiseres. O que é que Elias disse? Coisa difícil pediste. Mas ele queria, irmãos. Ele acreditava. E aquilo que ele pediu, embora que impossível humanamente falando, Deus abriu o céu
E ele foi cheio da graça e do poder do alto. A Deus toda a glória. Creia com inteira certeza de fé. Aleluia. Lembra-se daquele homem quando vai ter com Jesus e diz-lhe que tem em casa o seu criado que está violentamente atormentado, para além de ser possesso, era um homem paralítico, tinha problemas sérios, e o Senhor se prontificou e disse ao homem: eu vou à tua casa. E ele ficou numa angústia. Ele disse: Senhor, ir à minha casa, ele não esperaria tanto, não é, de Jesus? Mas Jesus faz aquilo que nós muitas das vezes nem imaginamos. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. A minha casa nem tem condições para te receber. Mas sabes uma coisa, Senhor? Eu reconheço que tu tens um poder tão grande. Tu tens um poder tão grande que tudo pode ser simplificado apenas por ti. Sabes porquê? Porque eu sou homem de autoridade. E digo aos meus: faz isto e eles fazem. Vão ali e eles vão. Sou eu. Sou homem. Agora tu diz uma única palavra. Uma palavra. Irmãos, estão a ouvir bem? Uma palavra. E chegará para que o meu criado seja curado. A Deus toda a glória. Oh homem, vai em fé. A Deus toda a glória. E ele foi curado, foi libertado. Apenas uma palavra. Tanta gente pedindo tanta coisa ao Senhor, pede quase uma epístola inteira, quando uma palavra é o suficiente para sermos tocados pelo poder e pela graça de Deus. Inteira certeza de fé. Aleluia. Amém, igreja? Vamos voltar? Hebreus 10, 20. Aleluia. Ou 19 ainda, que ainda não acabamos, o verso 19, desculpa. 21, é 21, desculpa. 21, creio que é 21. 21, verso 21. 22, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Irmãos, isto é muito importante para nós, como crentes. Estamos no culto de Santa Ceia. Vamos participar dos símbolos daqui a pouco. Irmãos, corações purificados é um dos conselhos que nós temos que acatar. Não atacar, acatar. O que é que isto quer dizer? Não ter nada a acusar-nos. Não ter nada a acusar-nos. Se recordarmos alguma coisa que não está bem, irmãos, vamos pôr no altar. Vamos dizer: perdoa-me, Senhor. Não fiz por mal. Foi um erro, Senhor, mas perdoa-me. Mas seja sincero. Esteja aqui com o coração purificado. Aleluia. Com a consciência limpa. Que nada o acuse, irmãos. Porque quando nós não estamos bem, preste atenção ao que eu vou dizer. Se somos dele, Jesus fala conosco. Amém. Espírito, Deus toca o nosso espírito. E ele vai mostrar que alguma coisa não está bem. E quando ele mostra, põe isso no lugar, irmão. Pede perdão por essa falha. E Deus vai operar e vai abençoar. Corações purificados da má consciência. Aleluia. Se aí a consciência te acusar, corre e põe tudo no seu devido lugar. Tens alguma coisa contra teu irmão? Vai ter com ele. Amém? Não vamos ler a passagem toda que todos nós conhecemos lá em Mateus. Vai ter com ele. Pede perdão. Alguma coisa que não correu bem, pede perdão. Aleluia. Porque nem tudo corre bem, irmãos. E se há alguma falha, vamos pedir perdão. Se ele aceita o perdão, graças a Deus. Se ele não aceita, o problema é dele. Mas tu fizeste a tua parte. Porque os irmãos sabem que há pessoas, não sei se irmãos já conheceram pessoas assim, são tão teimosas que nunca admitem os seus erros. Também temos esse problema. Estou aí, irmãos? Há pessoas que pensam que nunca erram. São justos. Nunca erram. Todo mundo erra. Só eles é que nunca erram. Irmãos, que Deus nos ajude. Não há ninguém perfeito. Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas se alguma coisa não está bem, vamos pedir perdão. Se ele aceitou, perdoa. Se ele não aceitou, o problema é dele. Mas continuem a orar para que Deus continue a tocar no coração da pessoa. Aleluia. Amém, amados?
Glórias sejam dadas a Deus, com inteira certeza de fé, com corações purificados da má consciência. E veja o que é que diz a seguir, ainda no versículo 22. Aleluia. E o corpo lavado com água limpa. Não é água suja. Água suja não lava. Água limpa. E o que vem dele é limpo. O que vem dele é maravilhoso. Aleluia. Irmãos queridos, o corpo lavado. Vou tocar aqui numa área que isto às vezes não é fácil. Mas corpo não fala de coração. Corpo não fala de espírito. Corpo é algo que se vê. A nossa postura deve glorificar o nome do Senhor. Apresentemo-nos que somos diferentes. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O crente em Cristo Jesus tem que ter caráter. O crente em Cristo Jesus tem que ter uma só palavra. O crente em Cristo Jesus não anda em lutas, nem em brigas, nem em contendas com quem quer que seja. Foge disso tudo. O crente que é fiel a Deus procura ter harmonia, procura ter paz, procura ter ânimo, mas ter os irmãos todos alegres uns com os outros. A Deus toda a glória. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que bom quando nós podemos cumprimentar os irmãos, quando nós podemos estar a olhar para os irmãos cara a cara, sem que haja qualquer coisa. Não deve existir. Amém, irmãos? Que Deus nos guarde. Aleluia. Corpo lavado com água limpa. A única coisa que pode lavar a nossa vida é a água que Deus tem para cada um de nós. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E depois, agora sim, no verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Irmãos amados, o povo hebreu estava cedendo e fracassando em muitas áreas. E eu temo que nós, como crentes, também estejamos a ceder e a fracassar em muitas áreas. Irmãos, vivemos dias difíceis, todos nós sabemos disso, mas não importa o tempo que nós vivemos, se conhecemos a Bíblia, sigamos o Deus que exorta a cada um de nós a sermos fiéis a Ele. Aleluia! Nós temos uma esperança, irmãos, e a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí sim, teremos um repouso maravilhoso. Mas agora, enquanto estamos aqui, retenhamos firme a nossa esperança. Eu vou estar com Ele. Eu quero estar com Ele. Eu quero ir para o céu de glória. E só isso nos deve mover. E quando eu tenho esta esperança, eu vou procurar agradar em tudo ao meu Deus, para não ficar para trás, mas poder viver com Ele para todo sempre. Numa das últimas sextas-feiras que eu preguei aqui, eu disse aos irmãos que Jesus a qualquer momento pode vir. Lembram-se? Falei sobre a iminência da vinda de Jesus. A qualquer instante Jesus pode vir. E o que nós queremos é estar preparados para esse dia. Jesus pode vir num dia como hoje, irmãos. Estamos aqui. Não se admire de eu dizer, até poderemos nem tomar a ceia do Senhor se Ele entender vir agora. Agora, o que importa é estar preparados para subir, para viver com Ele. Eu quero estar com Ele. Esta é a nossa esperança, irmãos. Não percamos esta esperança por nada deste mundo, mas continuemos firmes, fiéis, olhando para Ele, porque só Ele pode ajudar a cada um de nós. Vamos só ver em Hebreus capítulo 4, versículo número 1. O que é que diz lá? Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Que ninguém possa ficar para trás, irmãos. Não percamos esta esperança. Porque também nós, diz o verso 2, ou porque também a nós
Foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé, ou com a fé naqueles que a ouviram. Continua a ter esta fé maravilhosa, irmãos. Não perca esta fé. Seja crente há 10 anos, há 20, há 30 ou há 40. Irmãos, continue sempre fiel ao Deus vivo. Guarda esta fé. Guarda o que tens, diz o Senhor lá no livro do Apocalipse. E o que é que nós temos? Esta fé maravilhosa, esta graça maravilhosa do poder de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Irmãos queridos, que Deus guarde o seu povo. Falta de fé no que ouviram, diz o versículo 2. Ouviram, mas não misturaram a fé. Irmãos, que Deus nos guarde a ouvir, mas a guardar esta fé, a continuarmos firmes, fiéis, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, só assim Deus nos ajudará e nos abençoará, se formos fiéis a Ele. Cuidado, irmãos, esta manhã eu falava aos irmãos lá, daqueles que não agradaram ao Senhor, em 1 Coríntios 10:5, vamos só ler, que eu até nem encontrava o versículo, mas depois lá fui procurar. 1 Coríntios 10:5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, daqueles que saíram, pelo que foram prostrados no deserto, porque não foram fiéis. Irmãos, que isto não aconteça connosco. Fomos chamados, continuemos firmes até ao dia da sua vinda, aleluia. Continuemos olhando para este Cristo tão bom e tão maravilhoso, que Ele tem o melhor para a sua igreja, Ele tem o melhor para todo o seu povo, aleluia. Vamos caminhar certos de que Ele está presente, Ele cuida, Ele abençoa e nós queremos estar um dia com Ele para todo sempre, aleluia. Foi isto que José sentiu e avisou também, irmãos. Precisamos desta fé maravilhosa e continuar firme até ao dia da sua vinda, aleluia. Irmãos, agrade sempre a Deus. Faça o melhor para agradar a Deus. Faça o seu melhor para agradar ao Senhor da Glória. Agora, a parte mais difícil, mas que é precisa, é saber reter, irmãos. É saber reter. Irmãos, que Deus nos livre de, perdoem-me esta expressão, de submarinos que se introduzem muitas das vezes dentro da igreja. Os irmãos entendem que isto quer dizer, andam lá por baixo, parece que ninguém os vê, mas para contaminar, irmãos. Que Deus nos guarde. Não se deixe seduzir por coisas que não estão corretas, nem que estão certas, irmãos. Mantenha-se firme, irmãos. Mantenha-se firme, aleluia. Irmãos, seja fiel a Deus. Guarde o ensino, guarde a sua palavra, guarde tudo que tem aprendido sem qualquer problema e Deus vai ajudar, Deus vai abençoar, mas para isso precisamos continuar firmes, glórias sejam dadas a Deus. Vamos voltar a Hebreus 10 e vamos para o versículo 24 para atender, para concluir, pois eu não quero me alongar muito mais também. 10, 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, que o nosso conceito seja precisamente este. Vamos considerar os nossos irmãos. Consideremos os nossos irmãos. Este é um conselho muito importante. Irmãos, pessoas por falta de consideração podem desanimar, irmãos. Sabiam disso? Pessoas por falta de consideração podem desanimar. Estou à vontade para dizer isto, estou num culto de ceia. Pessoas por falta de consideração podem deixar de vir ao culto, irmãos. Não se admire que isto acontece, irmãos. Nós, como obreiros, às vezes ouvimos coisas que ficamos admirados. Irmãos, dentro da igreja somos todos iguais, irmãos. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Não é aceitar os erros de cada um, mas é considerar o povo de Deus. Há pessoas que precisam de um estímulo, precisam de um carinho, precisam de uma palavra amiga. E nós temos isto, vamos dar isto. Amém? Não fique triste com o que eu vou dizer. Às vezes há pessoas que entram na igreja e não cumprimentam ninguém, irmãos. Não cumprimentam ninguém. É o jeito dele. Qual jeito, irmãos? Nós somos irmãos, somos a família de Deus.
Somos a família de Deus. E o mais triste é às vezes pessoas que entram pela primeira vez na igreja, irmãos. Entram pela primeira vez. Nunca entraram dentro de uma igreja evangélica, irmão. Entram e ninguém se aproxima para dizer bom dia, boa tarde, como está, como não está. Entrou e saiu sem dizer nada. Ninguém lhe disse nada. Oh, irmãos, vamos ter consideração uns pelos outros. Sabe o que é que fere a minha alma? Estou à vontade para dizer isto, irmãos, porque estamos entre família. É quando eu ouço pessoas a dizer, olha, eu fui a tal lugar, se houve algo que me agarrou, foi o carinho e o amor das pessoas. Não preciso estar a falar muito mais sobre isto, irmãos. Parecia que já me conheciam há muito tempo, cumprimentaram. Oh, irmãos amados, consideremos-nos uns aos outros, irmãos. Somos irmãos uns dos outros, somos ou não somos? Aleluia! Nós somos irmãos uns dos outros. Corre dentro de nós o mesmo sangue. Qual sangue? O sangue de Jesus Cristo, que nos une a Deus toda a glória. Independentemente daquilo que nós somos, independentemente de que nacionalidade nós possamos ser, irmãos, somos o povo de Deus. E quando é o povo de Deus não há nacionalidade. É o povo que Deus salva, é o povo que Deus transformou, é a minha família. Consideremos-nos uns aos outros. Não se esqueçam, irmãos, que segundo a Bíblia, Jesus olha para o modo como consideramos os nossos irmãos. Amém, igreja? O mundo considera-nos lixo. O mundo considera-nos uma peste. Mas Jesus vê-nos como irmãos. Evangelho de João 15:16. Vamos ver este versículo. Não vos escolhestes vós a mim. Não fui eu que escolhi ter Jesus. Não. Eu nem sabia quem ele era. Mas alguém me falou de Jesus. Por quê? Porque Jesus teve interesse em mim. Não me escolhestes vós a mim, mas o que é que ele diz? Mas eu vos escolhi a vós. Eu sou o que sou porque ele me escolheu. E não apenas me escolheu, ele fez mais do que uma escolha, ele me nomeou. Para quê? Para que vades, para que deis fruto. E mais, irmãos, igreja, ouçam bem, para que deis fruto, mas o vosso fruto não pode morrer, não pode terminar, não, vosso fruto permaneça. Haja fruto hoje, agora e os anos que viver nesta terra, a Deus toda a glória, amém? A fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, sendo eu alguém frutífero, eu tenho autoridade para falar ao meu Pai, e quando eu falar com o Pai, pedindo-lhe alguma coisa, Ele vai me conceder. Por quê? Porque eu sou filho dele e eu dou fruto da salvação, a Deus toda a glória. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. É isso que nós precisamos ser. Jesus para o mundo era indigno, mas para os seus era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Lembram-se do homem que assistiu a toda a crucificação de Jesus? Depois de ele ver todo o cenário do Calvário, ele teve uma afirmação tão linda. Quando ele morreu, para muitos já foi, ainda bem, já estamos livres dele. Mas este homem teve a coragem de dizer, verdadeiramente, este homem era diferente dos outros. Assistia a muitas crucificações, mas este era diferente. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E nós até dizemos que o único erro que ele teve foi aplicar o verbo no passado. Ele não era, ele era, é e será sempre o Filho de Deus. A Deus toda a glória. O que é, afinal, a consideração exigida aos salvos? É respeito mútuo.
estima mútua, considerar uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Como é tão bom quando nós nos estimulamos uns aos outros. Às vezes eu tenho receio de dizer certas coisas porque posso ser conectado que estou a pensar em mim. Mas, irmãos, é tão bom quando nós ouvimos alguém que ouve a palavra. E às vezes eu tenho tido isto. Isto alegra-me sobremaneira. Ainda há dias, não importa quem, irmãos estavam em minha casa e recebi uma mensagem. Não vi naquele momento, só vi mais tarde. Mas a mensagem vinha mais ou menos neste sentido, dando graças a Deus por aquilo que tinha acontecido no culto, pela palavra que foi pregada, foi ministrada, etc, etc. Para muitos dizem, isto é gloriar as pessoas. Qual gloriar, irmãos? Isto é estimular os irmãos. Obrigado, irmão, por aquilo que o irmão pregou. Obrigado, irmão, por aquilo que o irmão fez. Obrigado, irmão, pela ajuda que o irmão proporcionou. Oh, irmãos, resolvi o meu problema. Isto é tão bonito, irmãos. Às vezes nem um agradecimento, nem um obrigado, irmão. Os irmãos entendem isto? E quero concluir, irmãos. Não quero falar demais. Lembram-se de Jesus? Ele realçou isto, irmãos. Ele realçou, irmãos. Entre muitas coisas, ele realçou, irmãos. Lembram-se dos 10 leprosos? Foram curados os 10. Já não estavam com as famílias há muito tempo. A coisa mais natural, eu quero estar com a minha família. E correram cada um para o seu lado para ir para as suas casas. Mas houve um que pensou, não, antes de ir para casa eu tenho que agradecer a quem me ajudou. Porque eu agora finalmente vou para casa, mas porque alguém me ajudou. Porque senão eu nunca iria para casa. Continuaria lá isolado. E vai ter com Jesus. E os irmãos sabem toda a história. Jesus podia ter dito, eu gostei tanto da tua atitude. Coisa linda. Que maravilha. Não, irmãos. Não foram 10 que eu curei? Foi ou não foi? Então onde é que estão os 9? Onde é que estão os 9? Sabe o que é que isto quer dizer? Falta de gratidão, irmãos. Falta de reconhecimento. Jesus tem-nos dado tanto, irmãos. Pensemos nestes 2 minutos que eu terei mais. Quantas bênçãos nós temos recebido de Jesus. Quanta proteção nós temos tido de Jesus. Até milagres que Jesus já tem feito na nossa vida. Talvez até nos tenha livrado da morte numa ou noutra situação, até de algum acidente terrível às vezes que poderia ter acontecido. E nós dizemos, se não for a mão de Deus, meu Deus, já estava. O que é que tu fazes nesses momentos? Olha, isto foi uma coincidência. Qual coincidência? Somos filhos de Deus. Os filhos de Deus não andam atrás de coincidências. O Filho de Deus anda debaixo da proteção divina, anda debaixo do poder e da graça de Deus. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos abençoa. A Deus toda a glória. E aquele homem, irmãos amados, quando vai ter com Jesus para agradecer, irmãos, quem é grato tem bênção a dobrar. Amém. Sabe porquê? Porque os 9 foram para casa só curados, mas nenhum deles foi salvo. Mas aquele foi curado e disse, a tua fé te salvou, vai para a tua casa, a Deus toda a glória. E o que nós precisamos é a salvação, a bênção de Deus na nossa vida, a Deus toda a glória. Quem crê nisto pode glorificar a Deus.